O IPCA, para quem não sabe, é a abreviatura do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. Basicamente é o que mais pega a inflação que afeta a nossa realidade. Eu vou trazer aqui primeiro para vocês a evolução mês a mês e vocês vão notar o quanto esse gráfico está se tornando agudo, o quanto a inflação está saltando, o quanto ela está crescendo. Inflação mês a mês. Aqui na tela, inflação para vocês. Notem que ela pegou um platô em setembro do ano passado e esse platô se manteve estável até dezembro. Aí ela dá uma quedinha ali em janeiro, essa queda assim sazonal, e olha o que acontece em fevereiro. Olha o tamanho da disparada da inflação. Foi 1,3% apenas em fevereiro de inflação, na inflação mês a mês. Essa é a situação. É uma situação tenebrosa, tenebrosa, horrível, horrível, de inflação que está ameaçando sair de controle. Volto a repetir aqui a lição de Roberto Campos. Toda e qualquer inflação, desde sempre, é culpa do governo. Não é culpa do empresário que remarca preço, não é culpa do produtor, não é culpa do dono do supermercado. A culpa é do governo. Por quê? Inflação é perda de poder de compra da moeda. A perda de poder de compra é o que vai levar ao reajuste dos preços. Ao sentir, lógico que quem sente primeiro é quem está produzindo. Quem está pagando cada vez mais caro no insumo. Desde a ponta que se o meu insumo é em dólar, por exemplo, minha moeda perdeu o poder de compra, eu senti que o preço subiu. E aí eu repasso o preço, chega na nossa mesa. É isso que está acontecendo com o Brasil. Por que a moeda está perdendo poder de compra? Porque o governo gasta demais. Gastando demais, o governo precisa se financiar. A dívida pública aumenta. Dívida pública aumentando é igual à emissão de moeda. É como se o governo tivesse ligado a rotativa da Casa da Moeda e imprimisse. Quanto mais moeda circulando, menor o valor de face, o valor real da moeda. O valor de face é inalterado. A nota de 100 continua valendo 100. Mas o que você comprava com 100, você passa a comprar com 200. Depois com 300, depois com 400. Isso é inflação. É perda de poder aquisitivo da moeda, provocada por gestão fiscal irresponsável. É exatamente o cenário que o Brasil enfrenta desde o dia 1º de janeiro de 2023. Jair Messias Bolsonaro e seu governo podem ser acusados de muitas coisas. Muitas. Irresponsabilidade na pandemia, falta de sensibilidade com as vítimas, incompetência política, destempero verbal, radicalização do cenário político, polarização da sociedade. Tudo isso que se diga sobre Bolsonaro será verdade. Uso do Estado para perseguição de dissidentes políticos também é verdade. Falta de controle sobre os filhos retardados também é verdade. Agora, uma coisa não se pode dizer do governo Bolsonaro. Que a gestão Paulo Guedes na economia tenha sido incompetente, e eu nunca fui fã de Paulo Guedes. Quem me acompanha há mais tempo sabe, sou um crítico de Paulo Guedes. Só que eu aprendi uma lição básica quando eu comecei no jornalismo. Estamos falando de 21 anos atrás. Estou com 39 anos de idade. Eu entrei no jornalismo aos 18. E a lição número 0 que eu aprendi é: os fatos vêm antes da opinião. Todo mundo tem direito a ter uma opinião, mas você não tem direito aos próprios fatos. Quais são os fatos sobre Paulo Guedes? Ele enfrentou uma pandemia, algo que o mundo não via desde a pandemia da gripe espanhola. Ele enfrentou o fechamento da economia brasileira provocado a fórceps pelo judiciário. Com tudo isso, Paulo Guedes entregou superávit todos os anos. O que é superávit das contas públicas? Ele arrecadou mais do que gastou. E arrecadou mais do que gastou cortando imposto. Arrecadou mais do que gastou diminuindo taxa. Arrecadou mais do que gastou sem criar um único novo imposto por 4 anos. Entregou o governo no azul, com superávites crescentes. Em 2022, último ano do governo, teve superávit recorde. Desde que Lula 3 assumiu, o Brasil está em déficit. Um ano pior do que o outro. A curva é o exato oposto. E aí nós vemos o que acontece. Está aqui no gráfico o resultado dessa irresponsabilidade. Está aqui no gráfico. Inflação disparando. É isso que acontece. Eu vou colocar mais um gráfico aqui na tela da inflação acumulada pelos últimos 12 meses. E vocês vão ver que o problema é estrutural, não é pontual. Não é um fevereiro fora da curva. Os otimistas poderiam tentar achar alguma explicação. Não, aconteceu alguma coisa, quebra de safra, o problema do café no mercado internacional. Trago más notícias. Não, não é sazonal. Eu vou mostrar para vocês a inflação analisada por 12 meses e vocês vão ver como é que está a evolução dessa curva. Na tela, a inflação acumulada em 12 meses. É uma subida persistente e consistente, sem nenhum sinal de desaceleração. Nenhum. A inflação está em processo de crescimento constante. Mais uma vez aqui o gráfico na tela. Isso é a inflação acumulada nos 12 meses, mês a mês, desde o início de 2024. A curva não mente.
Um dado isolado pode mentir. A curva de longo prazo não mente. A inflação está saindo de controle no Brasil e o motivo é óbvio. Governo gasta demais, precisa emitir dívida. Dívida é igual a imprimir moeda. Emitir dívida em excesso desvaloriza a moeda. Desvalorização da moeda gera inflação. Inflação chega na mesa das pessoas e essas ideias imbecis, liberar importação em setores, acabar com tarifa de importação em setores que o Brasil é líder. É bizarro. O Brasil é líder mundial em produção de carne. O Brasil é líder mundial em produção de café. O Brasil é líder mundial no setor sucroalcooleiro, que está em crise há muito tempo, em grande medida porque o governo deixou de amparar o setor e deixou de tratar o setor como estratégico, o que deveria voltar a fazer, diga-se de passagem. Vamos terminar de matar o agro. É bizarro. É uma quimioterapia das mais pesadas num paciente que está com sintoma de gripe. Gripe se trata no máximo com antibiótico, se ela começar a dar febre. O governo quer meter quimioterapia e com os piores remédios possíveis, com os maiores efeitos colaterais. A situação é feia. Tudo aponta para um cenário de estagflação. O Brasil vai parar de crescer. Assim que a metade do ano chegar, desacelera muito o ritmo de crescimento. Entramos num cenário de estagnação. Depois disso, a inflação está aí, persistente. E como a causa dela não está sendo atacada, como se discute tudo menos a causa da inflação, que é a irresponsabilidade fiscal do governo, apertem os cintos. O bicho vai pegar e não vai ser bonito.